Aleluias, aleluias, glória a Deus, igreja. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro de quinta-feira, encontro com o Espírito Santo. E um só Espírito, todo mundo reunido aqui, é maravilha, né, pastor Alexandre? Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa, pastor Alexandre, a gente planeja as coisas e acaba sendo totalmente diferente do que aquilo que a gente planejou. Eu estou aqui perdida aqui, já. Olha, quando o inimigo, quando ele não vem pessoalmente, ele manda os capangas dele vir atrapalhar. Aleluia. Mas Deus está aqui, o Espírito Santo está no controle, já deu tudo certo, para a glória de Deus. E eu Aleluia. estou feliz também de receber aqui o meu amigo David Vitorino, né, que mora aqui perto de mim, é o nosso convidado aqui de honra, louvado seja Deus. E todos aqui estão todos bem-vindos em nome de Jesus. Estou feliz que a pastora Rosana aceitou o nosso humilde convite, né? Sim. Ela é uma mulher de Deus, louvado seja Deus, diretamente da Inglaterra, esse país assim, friozinho aqui, tá bom, tá, pastora Fabiana? É bom, né? Eu gosto do frio. Aqui tá um frio Sejam bom. todos bem-vindos. Eu vou ter que ter uma passagem que está no meu coração, para que vai estar deixando para vocês. Eu achei bem interessante que é a passagem de Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mostra que Deus é como um pastor cuidando de suas ovelhas. Quem confia nele não ficará desamparado, porque ele provê o necessário. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus conduz a paz, descansa, provisão, não só material, mas também emocional e espiritual. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele renova as nossas forças, restaura o coração e ensina o caminho correto para que a vida da pessoa honre o nome dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo nos momentos mais difíceis de medo, perigo e dificuldade, Deus está presente para proteger e confortar. E o que isso eu queria dizer para vocês é que o Senhor é o meu pastor e nós, como ovelhas do Senhor Jesus, nós confiamos no pastor, né? Porque a ovelha, ela sempre vai atrás do pastor. E nós, como somos a ovelhinha de Jesus, nós vamos atrás dele. E isso não nos deixará faltar nada para a gente. Ele não nos deixa passar necessidade, apesar que tem situações que passamos que é por conta do nosso crescimento espiritual. Porque temos, às vezes, que passar necessidade, porque ele mesmo fala. E não vai ser fácil. Então, às vezes, até por nosso próprio crescimento. Por que, Deus? Por quê? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Às vezes a gente para a gente não vê ali a situação, a gente só vê o que está acontecendo, as dificuldades, porque às vezes passa necessidade que Deus está nos moldando, Deus está nos confrontando, que é para a gente amadurecer, para a gente crescer. Mas, infelizmente, por causa das coisas do dia a dia, a gente até esquece de agradecer até as dificuldades. Mas é isso que eu queria deixar para vocês, que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Mesmo nas dificuldades, o Senhor está nos guardando, está nos protegendo, está nos amparando. E vamos estar orando para a gente estar apresentando nosso culto. Mais uma vez nessa quinta-feira, está apresentando a missionária. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Senhor Jesus, Pai, que nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Amado e doce Espírito Santo, nós necessitamos da Tua presença aqui conosco, meu Pai. Senhor, nos enche de Ti cada vez mais. Senhor Jesus, nos renova, Pai, cada vez, Pai, aqui na Tua presença. Nos enche com Teu amor, nos enche com a Tua misericórdia, Pai. Nos reveste com a Tua armadura espiritual, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai, que nesse momento, Pai, todas as conexões venham estar conectadas aqui neste culto online, Pai. Tanto do celular, quanto tablet, quanto do computador, Pai. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo contra este culto. Nós repreendemos toda a queda de conexão. Nós repreendemos, Pai, toda palavra contrária, toda oração contrária, Pai, sobre este culto. Nós repreendemos todo o espírito, Papai, que vem trazer, Senhor Jesus Cristo, discórdia, vem trazer, Papai, confusão na mente. Nós repreendemos e quebramos agora o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma a tua filha, Pai, em tuas mãos, Pai, traga para ela o que o Senhor quer nos dar neste momento, para hoje, Senhor Jesus Cristo.
a tua palavra que vem diretamente dos céus. Pai, guarda a tua filha, que neste momento, Senhor, este culto venha a ser protegido pelos teus anjos, Senhor Jesus Cristo, e nada venha causar dano algum aos meus irmãos, Senhor, esta conexão. Obrigado, papai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, papai, e pelo dia de hoje que o Senhor preparou para estarmos aqui. É que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Missionária Rosana, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Obrigada, Pode ficar à pastoras. vontade, viu? Amém. Como Obrigado. pastor Alexandre, abaixo do Espírito Santo, você tem toda a autoridade sobre este culto. Amém. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. E eu te convido a conduzir as palavras hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho e creio que o Senhor já vai estar falando com cada um através do testemunho. Depois eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou. Meu nome é Rosana Pacanhã, vivo na Inglaterra já há 20 anos, né? Sou missionária. Conheci Jesus através da dor, né? Ainda quando eu estava no Brasil, após a morte da minha mãe. Eu vim de uma família toda católica, né? E naquela altura, quando a minha mãe faleceu, eu tive uma vizinha, né? Que ela era da Renovação Carismática. A minha família era muito também, né? Tipo, como que eu posso dizer que a gente agora, né, passa a confundir as palavras por causa do evangelho, de ser hoje, eu, no caso, né, sou missionária, né, evangélica, e eles são católicos. Mas, enfim, nessa altura, quando foi do carismático, né, que é a renovação carismática, que é dentro da Igreja Católica. Então, ali, né, eu frequentava às quarta-feiras. E essa minha vizinha, ela chegou, então, a mim e me convidou para ir, então, num retiro. E eu estava muito mal, né, porque o luto, eu não aceitava, né, a perca da minha mãe. E então eu fui. E foi nesse retiro, foi 2 dias. Deus ali usou um pregador e foi quando ele então veio, né, até mim e ali curou aquela dor, né, no qual eu estava sofrendo. E ao mesmo tempo ele revelou algo porque desde pequena Deus sempre revelava muito através de sonhos, né? E muitas coisas eu não compreendia. E ali, então, ele veio, né, com a palavra até que está em Jeremias, que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Só que passando esse tempo, eu comecei a frequentar mais vezes e ali eu vi que os dons foi ativado, né? E era com muito mais frequência que Deus falava, revelava. Só que, o que aconteceu? Passado, devido às circunstâncias e tudo mais, até mesmo na parte financeira, eu resolvi sair do Brasil. E é o que eu falo, às vezes, sair de um propósito, né? Talvez não seria o momento, mas saindo, fui à Itália, da Itália passei por Portugal, e Inglaterra era só um refúgio por um tempo. E aí, Deus mudou a rota. E eu acabei ficando aqui. Só que aqui eu fui para o mundo. Eu voltei a fumar, ia para as discotecas, saía, enfim. E nisso eu acabei, então, com o passar do tempo, me envolvendo num relacionamento que levei 15 anos, num relacionamento abusivo. O que eu quero dizer? Lá atrás, quando ainda pequena, na altura que eu vivi com meus avós, teve um período que eu fiquei sem meus pais. E a falta dos pais, a presença, trouxeram para minha vida bloqueios e também com que eu tivesse relacionamentos abusivos pela falta do pai ali, da carência, né, afetiva. E o que aconteceu? Eu estive 15 anos, até o dia que, então,
o Senhor falou assim: chega, filha, chega, porque não é isso que eu tenho para você. Saindo dali, né, eu já frequentava igrejas aqui, tinha uma igreja, né, que depois ela acabou fechando com a pandemia, e ali então, após 20 anos, eu então retornei e para o chamado que Deus tem. Então hoje, né, tem o meu ministério e gostaria então de dividir agora com vocês a palavra. Então eu creio que Deus vai falar com cada um de nós aqui hoje. Tá, em João 4, vou começar pelo capítulo 4, o versículo, eu vou começar pelo primeiro. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou à cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado-lhe ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está te pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu para Jesus: ó Senhor, não tem balde e poço, é muito fundo, é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu? Assim como teus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. O que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse agora que você tem não é seu. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Até aqui. Aqui, a palavra está dizendo assim, que foi necessário Jesus passar por Samaria. Nós sabemos que havia outros recursos, outros trajetos para que Jesus pudesse passar. Mas Jesus, ele mudou a rota. Jesus mudou o caminho dele. Porque ali havia um lugar e uma mulher. Havia uma mulher no que Jesus precisava ir de encontro a ela
para curá-la das suas feridas. Eu venho aqui essa noite para te dizer que hoje as suas feridas internas, aquilo que talvez você tenha guardado, que quantas vezes você nem compartilhou, porque há situações que às vezes nós não compartilhamos, que só está ali internos, conflitos, que quem enxerga é o Senhor e mais ninguém. E Jesus, então, cansado, ele senta naquele poço. Ele é tão estratégico, tão lindo, que ele manda os seus discípulos, né, ali, para que ele esteja naquele momento com aquela mulher. Existem momentos que Deus vai ter um encontro só você e ele. Existem momentos que Deus, ele vai ser estrategista para até usar a chegar até você. Por sua causa, ele muda a rota. E aí, o que ele fez? Jesus não perguntou para ela, oi, bom dia, boa tarde, como é que você está? Não. Jesus olhou para aquela mulher e disse, dai-me água. E ali aquela mulher disse, como? Se a gente for olhar, quando nós carregamos feridas, quando nós não somos entulhos dentro de nós, rejeição, porque muitas vezes nós somos rejeitados. Aquela mulher já tinha passado por 5 relacionamentos, e o cara que ela estava não era dela. Então imagina, porque muitas vezes somos julgados, mas não sabemos o que de fato a pessoa tem ali com ela. E ali então, quando Jesus, ela vira para ele, ela já responde assim, como? Um judeu vem falar com uma samaritana. E aqui eu quero dizer para vocês que quando Jesus, ele chegou ali, porque para muitos, aquele lugar ali era um risco para ele, porque ele poderia ser apedrejado. Só que Jesus olhou para ela e assim, ela ainda não sabe quem eu sou. E ele mesmo sabendo que correria o risco, Jesus mudou a rota dele para ir de encontro àquela mulher. Por quê? Porque Jesus não tinha medo, ele era o Cristo. E quando Jesus chega num cenário, ele muda a nossa história. E eu quero dizer para você, mulher, que Jesus quer mudar a sua história. Eu vim aqui para te dizer que ele vai mudar a rota da sua vida. Tem coisas que você está passando, que às vezes você não está entendendo, tem coisas que você pede para o Senhor, e ele vai te dizer assim, beba da minha fonte. A hora que você beber da minha água, que é a única água que pode te saciar, eu curarei as feridas internas. Aqui, quando ela vai dizer assim, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha sede. Veja bem, Jesus, toda vez que ele ia curar alguém, ou que ele ia libertar alguém, o que ele perguntava? Quer ser curado? Aqui, essa mulher, ela quis. Ela falou, Jesus, e é tão lindo de se ver, que ao mesmo tempo que é ali que ela pede para ele dar-me de beber dessa água. Jesus faz o que então? Ele que confronta, mesmo com, assim, ok, mas vá então buscar o seu marido. Jesus faz então essa mulher o quê? Confessar. E essa mulher então ela olha para Jesus e ela diz, mas eu não tenho marido. Ali ela fez o quê? Confessou. E Jesus disse, dissestes bem. Já tivesse 5 e esse que você está agora não é seu. Então ali, Jesus,
ele quis dizer para ela assim: eu sei, eu te conheço do mais oculto e profundo. Escuta, não há nada que a gente possa esconder do Senhor. A palavra diz que antes mesmo de nós levantarmos, de nós falarmos, o Senhor já sabe o que vem à nossa boca, o que nós estamos pensando, o que nós vamos falar. Jesus foi até aquele poço, porque já estava escrito na história daquela mulher que ela seria a primeira missionária a ser usada por Deus. Ali, aquela mulher, ela virou e falou assim, mas como sabe? Tipo, eu vou cogitar aqui, tá? Como assim? Eu vejo que é profeta, porque sabe da minha vida. E ali, então, Jesus foi para aquela mulher a cura que ela precisava. Muitas das vezes nós somos julgados. Aquela mulher ali para todo mundo, ela era mal vista. O horário que aquela mulher saiu para buscar água era por volta de meio-dia. Por quê? Não era um horário comum, porque ela não queria, né, ter que encontrar com outras pessoas, que muitas pessoas a rejeitava, falava mal. Então, aquela mulher, ela carregava com ela também essa dor das pessoas não darem nada por ela, não acreditarem e a julgarem. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. E hoje abra o seu coração para que Deus cure, para que Deus limpe. Quando ele fala assim, se soubesse aqui, quem beber dessa água não voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. O Senhor tinha essa mulher como alvo, porque ele sabia que saciando, curando, libertando, seria ela, a mulher que salvaria outras vidas através dela. Jesus sabia que muitas vidas seria alcançada, seria transformada. E eu quero dizer que com tudo que essa mulher representava ali para a sociedade, eu imagino ela largando aquele cântaro, saindo correndo e dizendo para todo mundo, olha a identidade dela. Quando ali foi uma cura interior, que eu vejo assim, que Jesus limpou, porque quando nós somos curados, quando Jesus cura as nossas feridas, quando nós somos libertos daquilo que nos acorrenta, daquilo que está nos aprisionando, das dores, feridas, nós, ao mesmo tempo, ganhamos a identidade de Cristo em nós. Aquela mulher saiu para a cidade, ela não queria saber se as pessoas iam acreditar nela ou não. Ela falou ali para pessoas que falavam mal dela, para as pessoas que não acreditavam nela, mas ela falou. E gostando dela, acreditando nela ou não, aquelas pessoas foram até Jesus por causa dela. E eu quero te dizer que por sua causa, Jesus também chegará até outras pessoas. E eu vejo também, só um pouquinho, peraí. Meus gatinhos, perdão, gente. Eu vejo Jesus, ele quer alcançar pessoas
para que outras vidas sejam alcançadas. E também eu quero falar para mulheres que já bebeu da fonte do Senhor, já passou pelo poço, porque eu já passei. A Bíblia, eu vejo assim que ela retrata, né, muito e fala do passado, do presente e do futuro. Talvez hoje eu também fui no passado. Talvez hoje sou a Esther, você seja Esther. Talvez eu tenha sido também como uma mulher samaritana que precisava da fonte para saciar, para curar as feridas. E eu vou falar para mulheres aqui que já bebeu dessa fonte, que você já largou como aquela mulher o cântaro, já pregou muitas pessoas. E o Senhor te diz assim: eu te levantei para saciar, para curar, para levantar mulheres. E não vá com rejeição, porque vai aparecer mulheres feridas, mulheres que ninguém dá nada, desacreditadas, e é para você curar. É para você ser a fonte para jorrar dentro de cada uma delas, para que elas saiam também e seja uma missionária. É para isso que nós estamos aqui. E para mulheres que mesmo que você talvez não tenha um chamado, mas saiba que há um propósito. Todos nós nascemos e temos um propósito. E Deus tem um propósito para a sua vida. Hoje Ele te fala assim: ei, abra seu coração, venha na fonte, que hoje eu quero curar o seu interior. Quero te abastecer. Para você que tem bebido todos os dias da minha fonte, eu colocarei sobre a sua vida pessoas para que você prepare, para que você leve, para que elas sejam treinadas, para que elas sejam outras pessoas para levar a minha palavra. Hoje eu estou aqui pregando uma improvável, e como eu disse, devido à ausência, tudo que eu passei por um tempo sem os meus pais, houve muitos bloqueios, e inclusive até mesmo, né, da comunicação e de aprendizado, tantas outras coisas. Mas eu bebi da fonte da água viva e nunca mais deixei de beber dessa água, porque a gente só vai deixar, só vamos errar, pecar. Todos nós pecamos, mas existem atos e quando a gente comete, daí a gente volta, sai daquele ambiente, vem, se arrepende, volta a dizer, é por quê? É porque nós não estamos bebendo da água. Porque quando nós estamos bebendo da fonte, nós não vamos buscar em nenhuma outra mais. Eu quero te dizer que aqui hoje, você será saciado pelo Senhor. Para que todas as feridas que você tiver, que você apresentar para o Senhor te curará. O Senhor está indo de encontro aonde você está. Assim como o Senhor, Ele mudou a rota daquela mulher para transformar a vida dela. O Senhor muda a rota da sua vida.
O Senhor irá transformar a sua vida. E você dará testemunho que quem transformou, quem fez na sua vida foi Jesus. E que foi da água que ele te deu. E nunca mais pedirá para beber de outra fonte que não seja dele. Um pouquinho. Perdão, irmãs, mas sempre acontece, né? Então, hoje, talvez a minha pregação, né, eu falo assim que não vem de mim, eu falei Espírito Santo que conduz, né? E eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz por estar aqui para dizer para vocês que hoje, né, a improvável que, né, está aqui ministrando e que assim, que todas as feridas que eu tive, que Jesus curou, ele também vai fazer na vida de mulheres aqui. E aquelas que já foram na fonte, o Senhor está te entregando mulheres para que você prepare para a caminhada, porque Jesus está voltando. Nós precisamos alcançar almas, mulheres que estão sedentas, homens. Então, quando aparecer alguém, às vezes nós julgamos, às vezes olhamos para aquela pessoa e fala, nossa, mas já tá, né, com outro cara, com outro relacionamento. Você não sabe o porquê, né? Aquela mulher, ela tentou em um, não deu certo, tentou em outro, não deu certo. Olha, e o outro, o sexto, nem dela era. Então, mas Jesus não julgou, Jesus a conhecia e sabia que aquela mulher já tinha um propósito. Então, que nós possamos olhar para o outro, tipo, aquela mulher independente do que ela foi, do que ela seja. Hoje, ela está querendo, deixa vir, seja a fonte que leva para a vida eterna e não que mate. Não rejeita, prepare, porque nós precisamos. E o que eu vejo aqui, vou dar alguns exemplos que eu até anotei, que ali foi uma conversa e ao mesmo, né, a confissão, tipo assim, a revelação que Jesus falava com aquela mulher e ela ao mesmo tempo confessava. Depois, o conhecimento que da vida privada daquela mulher ali que Jesus, né, já tinha, né, dito para ela que ela não tinha, né, que naquele momento aquele homem não era dela. E a lição que aprendemos é de não ter medo de dizer o que é necessário, porque não sabemos como está a outra pessoa. Reagir, talvez temos a intenção de não ferir, mas acabamos ferindo o sentimento da outra pessoa. Às vezes ela já carrega outras feridas. Então, que nós possamos mudar a forma de enxergar o próximo, de nunca julgarmos sem antes saber a história. Porque cada um de nós temos uma história. E ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E assim como ela largou o cântaro, que foi anunciar o Salvador, convidar as pessoas
para que também fosse saciado pelaquela fonte. E assim ela se tornou de uma pecadora para uma missionária. E assim eu espero que vocês recebam no seu coração e saiba que Jesus, ele está mudando a sua rota, vai transformar a sua vida. Ele saiu da rota dele, do caminho dele, para ir de encontro àquela mulher. E Jesus sai hoje para ir de encontro à sua vida. Eu não sei a situação que você está hoje. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. E hoje Ele vai de encontro à sua vida. Ele vai mudar a rota, transformar aquilo que você às vezes nem imagina. Às vezes você não está esperando, mas o Senhor, por sua causa, Ele faz. E aí, aquela mulher, ela sai dali transformada, com identidade. E quem não gostava, quem não acreditava nela, mesmo não gostando, passou a ouvi-la, acreditou e foi até Jesus. Então não importa, desde que você sabe que você está curado e sabe que a sua identidade em Cristo, vai, não tenha medo, leve Jesus para aqueles que precisam. E hoje, essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Que vocês, então, busquem, sacie dessa água, dessa fonte. E eu tenho certeza que Jesus falou ao coração de cada um nessa noite. E é isso. Se alguém tiver precisando de alguma oração para cura também, pastora Fabiana, né? Eu estarei orando. É engraçado, missionária, que ela também foi curada daquele rancor, aquele repúdio que as pessoas olhavam ela com outros olhos, e ela se sentiu praticamente amada naquele momento por uma pessoa, a única pessoa que chega, não ignorá-la, não cuspir, não virar os rostos para ela, né? Ela se sentiu totalmente acolhida. Eu me coloco assim no lugar dela e você vejo um momento assim que ele toma ela nos braços praticamente, né? E não ignora ela. É muito lindo. E eu tinha até falado uns 2 cultos atrás a respeito do cântaro dela, que ela largou tudo para trás e foi falar de Jesus lá para a vila. E muitas pessoas às vezes não querem largar o cântaro. Muitas vezes as pessoas querem fazer a obra de qualquer jeito, mas querem levar o cântaro junto. A gente tem que ver que tem muitos cântaros que é pesado, não dá para carregar. Tem que deixar para trás. E ela deixou o cântaro para trás, o cântaro do orgulho, o cântaro talvez até do medo, o cântaro de pensar o que as pessoas vão pensar de mim. Isso às vezes a gente carrega com nós mesmos. O que vão pensar de mim se eu falar de Deus? A gente tem que deixar esse cântaro para trás, largar tudo e ir embora, como ela fez. Então, essa palavra mexe muito assim comigo também, é muito forte. É verdade, se a gente vê que ela foi com peso, né? Porque, querendo ou não, ela ia com peso e voltava com peso. Porque levando, né? Ela tinha que trazer água também. Então, assim, e ela foi com peso, mas saiu dali, você tá entendendo? Sem peso nenhum. Foi tão distanciada que ela não quis saber, ela saiu. Eu vejo assim, sabe? Que me recordo lá atrás, quando aquele primeiro amor, sabe? Que você conhece Jesus, que pega fogo, você fala, que é isso que eu tô vivendo, Jesus? Foi o que aconteceu lá, né? Fogo e o corpo, né? Eletricidade, você vai falar assim, que é isso?
Aí você quer anunciar a mesma coisa. Daí eu fui falando para todos ali da minha família, né? Ai, gente. E aí, o que que faz? Você acaba levando, aproximando. E é assim, né? Quando Jesus entra na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas eu não consigo, gente. Eu digo assim, ó, a fonte, todos os dias. Tem dia que a gente tá cansado mesmo, né? Mas, cansado ou não, tira o seu tempo com ele, entende? É a oração, não tem como, não tem como. E eu falo assim que eu fiz, né? Depois, eu fui o ano passado ao Brasil, uma conferência, né? E depois eu fui visitar os meus familiares que fazia anos que eu não via. Eu falo assim, eu vejo um trabalhar de Deus, né? É, e outra coisa que eu falo aqui para mulheres, respeita o processo. É tão importante. Porque se você não passar pela cura interior, pela libertação, lá na frente vai dar problema. Lá na frente vai dar problema. Então, assim, eu comecei e falei, Senhor, eu vou me preparar. E quando for chegado o momento certo, igual eu te falei do livro, tudo, naquela semana, foi tudo dessa forma. Eu tentei fugir lá atrás, sim, gente. Daí, e quantas vezes Deus usava os pregadores assim, ei, o- eu pensava assim, não, acho que não é comigo não, mas daí voltava de novo, entende? Quer ser engolido? Então, assim, muitas coisas. Aí, por quê? Eu falo que o escolhido não tem escolha, sabe? Precisou, tipo assim, né? Eu sonhava, Deus usou, e eu sabia, e ali, muitas vezes eu achava até que eu era doida. Falava assim, eu tô doida. Será que, né? Eu falo, dom a gente não perde, né? Porém, né, porque eu andava, tava ali, e tão engraçado até hoje, eu digo assim, uma das coisas que peço muito, né, o dom de discernimento. Então tem coisas que às vezes a gente é tão sensível ao mundo espiritual, né, que às vezes a pessoa fala algo e tal, não sei o que, é muito, assim, muito assim, né, de falar, Deus chegar e falar assim, é mentira. Né? Então, mas isso que eu falo é o quê? Jejum, oração, o tempo que a gente gasta para ele, sabe? Eu fiz, começo do ano agora, a tenda, não sei, no Instagram, se vocês viram lá, a tenda de Davi, eu fiz como um ato profético mesmo, construí a tendazinha para estar mais tempo ali, sabe? Eu vi noites e madrugada aqui de coisas não dá para explicar, sabe? De experiência que a gente vive com Deus. Ame o seu chamado, sabe? Dependente. Porque muitas pessoas, é claro que olhava para mim, a Rosana. Meu Deus, a Rosana. Mas o dia que eu me entreguei, sabe? Depois de 20 anos. Gente, eu fui liberta do vício de cigarro. Fumei 22 anos. E eu dizia pro Senhor assim, ai, Jesus, eu quero parar, não aguento, o que que eu faço? E, né, dava aquela... Aí eu ia lá, fumava. Então, assim, eu falei, e tudo, eu pedi para ele assim, Senhor, antes do meu batismo, né? Eu ouvi testemunho pós-batismo. Ô, irmã, desculpa estar falando aqui, mas eu sei que até no que eu estou falando aqui, tá? Deus tá ali, né? E o que que aconteceu? Eu, eu falei, eu não quero fumar, mas eu não consigo largar. Ah, Jesus. Espíritos. Se tem alguém, às vezes, né? Eu acredito que tem, assim. Mas depois nós vamos orar. Para que Deus liberte do vício do cigarro. Que pegue nojo. E o que que aconteceu? Eu participava, eu ia nas igrejas, participava de mídia, assim, às vezes saía, depois ia lá fora, nunca fumei dentro de casa. Fora, fumava e vinha. Eu falava, mas como? E o senhor me escolheu. E eu falava assim, não, mas não tem como. E esse, né? E foi. E aí, quando foi que eu tinha certeza, realmente eu queria me batizar, né? Sabia né, do meu chamado. E aí eu falei para Deus assim, que queria que fosse antes. E assim aconteceu. Faltava 2 dias.
Eu pegava o cigarro, irmãs, e levava na boca. Eu falei, Senhor, faz eu pegar nojo, faz eu ter nojo, faz qualquer coisa. Eu me abri, né? Falei, eu quero. E aí, então, tudo preparado para o batismo, tava ali com a minha irmã. E quando eu ia pegar o cigarro, porque, né, é automático, né? Quem, né, sabe do vício, é muito difícil. E aí eu acendi o cigarro, embrulhava o estômago, passava mal, corria pro banheiro. Aí ia lá depois, né? Tipo assim, né? Ah, eu vou pegar outro. Aí minha irmã começava a falar, eita, vício. Ela dizia, né? Você não entendeu ainda? Eu falei, pior que eu já entendi. Ai, Jesus. Aí eu chorava. Aí eu não sabia se, né? Ao mesmo tempo. E o que aconteceu, irmãs? No dia seguinte, é, era o dia do meu batismo. Aí eu já estava aquelas horas todas, passei a noite toda, dormi e tal, acordei de manhã, nada. Eu falei, não, eu tenho certeza. Aí, teimosas, né? Acabei de tomar o café antes de irmos. Eu fui, hora que não cheguei nem na boca. O estômago já embrulhou, tudo que eu tinha comido no café, eu corri pro banheiro. Enfim, era desse jeito. E ali, aí no domingo, foi o meu batismo. E depois dali, e aí eu falei, Senhor, não deixa eu ter nem essa, assim, né? Porque a pessoa fica com a falta do cigarro, né? E, enfim. E eu falei, não quero passar, né? Por isso. E olha, isso, a libertação, é. E o que aconteceu? Eu não tive a abstinência que fala, né, a crise que tem, né? Eu não tive. Para você ver como que é tão lindo o que Deus faz, quando Ele liberta mesmo. E glória a Deus, graças a Deus. E foi assim que aconteceu. Então, assim, muita coisa, sabe? Eu precisei também passar por todos os processos. E eu falo, né? Para quê? Para que a gente esteja realmente pronta, né? E nós estamos falando de vidas, né? E hoje a gente vê tantas coisas, a gente fala, meu Deus, né? Então que a gente possa sempre vigiar, tipo assim, às vezes eu falo, Senhor, ainda há algo em mim que o Senhor tem que limpar, que o Senhor tenha que fazer, faça, Pai, né? Faça. E, e é isso, sabe? Eu abracei o meu chamado, corri muito, aí, ó. O Senhor, ele. Eu corri, eu às vezes dava uma desculpa e tal. Aí depois ele falou: não foge mais. E falou: é chegado o seu tempo, filha. É chegado, né, o seu tempo. Muitas promessas. Assim, Deus tem feito na minha vida. Todas elas já aconteceram. Claro que não. Tem muitos ainda, né? Sonhos, projetos. Então, a gente vai vivendo um dia de cada, né? Importante é estarmos na presença dele, buscando, se dedicando. E outra coisa, sermos obedientes. Porque até que Deus me testou, e eu sabia ali, e eu falei, não. Eu falei, porque é nisso que muitas vezes a gente quer fazer, né? O desejo do nosso coração, né? E nem sempre é a vontade de Deus. Que a gente possa estar, né, vigilante também em quem trazemos para a nossa vida, né? E, e eu tive, assim, um momento que perdi todo mundo. E o próprio Deus, né, também, ele faz isso. E eu vejo que, hoje eu falo, não é solidão, é solitude. A gente aprende a viver. Até mesmo porque, assim, profeta não tem muitos amigos. É poucos amigos. Muita coisa, Deus. E outra, eu não sei aqui vocês, mas quantas vezes lá atrás, né, ainda, não tinha paz dentro de casa, eu estava sempre saindo e tal. Hoje, não. Hoje eu gosto da minha casa, sabe? De estar no meu cantinho, entende? Tipo assim, é tanta coisa quando que é só Deus que faz isso mesmo, né? Na nossa vida. E quando ele diz que entregaria um ministério,
E um dos dons, né, que era para mim, meu filho estava com uma enfermidade. Eu vou falar aqui rapidinho, tá, pastora? E entregar daí para a senhora. O Guilherme hoje fez 18. Ele tinha o quê? 15, 14. Ele não tinha 15 anos ainda, 14 para 15 anos. Como é que eu não tenho um nome exato, mas enfim. Quando as pessoas têm problema urinário, sabe? Geralmente dá mais pessoas idosas, né? E ele era um menino, então assim, o xixi não parava. Ele tinha continência, é isso o nome. Ele ia ao banheiro e o constante, tipo assim, o xixi não parava. E outra, o Guilherme tem um diagnóstico de autista. E eu, depois, mais pra frente, eu vou falar do que Deus fez também na vida do meu filho. Então, o que o Guilherme, então, passou a ter? Esse problema. Pastora, é assim, ele, ainda mais para nós, é difícil, imagina para ele. E eu falei, filho, usa a fralda, né? Porque. E ele não conseguia. Aquilo deixava ele desconfortável, irritava, a cabecinha dele, enfim, para compreender aquilo. E olha, foram dias, foram meses, passou um ano. E aqui, eu não sei o caso de vocês aí, né? Mas em questão da saúde aqui, meu Deus. E até que o médico, então, né, adiantou um pouco, mas enfim, ele dizia que poderia, então, haver uma possibilidade de uma cirurgia e tal, e assim. Só que mesmo assim, passaram uns meses à espera. Naquele dia no Meet à noite, né, a pastora falou assim, Osana, começa a levar a mão sobre o Guilherme, porque o dom de cura que Deus colocou, né, sobre você, é para você levar a mão no seu filho e começar a orar por ele. Então, um dia até perguntei, porque falei, Senhor, do problema que eu tinha, né, e agora não tenho mais, em nome de Jesus, do estômago, da gastrite, eu falava, por que o Senhor não me cura, né, se eu tenho o dom de cura? Deus falou, mas não é sobre você, né, o dom não é sobre você. Então, naquele dia, pastora, que o Guilherme ali não conseguia, já era 4:30 da manhã, já tinha trocado não sei quantos pijamas. Ele já não estava podendo ir para a escola, eram os professores que vinham em casa. E aí, eu falei, filho, vem cá para a mãe orar. Eu comecei a orar, né? Levei a mão nele. E aí ele falou, não, mãe, não. Eu não quero mais, porque o Senhor Jesus falou desse jeito. Jesus não está fazendo nada. Eu falei, calma, filha, aquilo doeu tanto, sabe? E ele chorando, e eu assim para ele, filho, o tempo de Deus não é o nosso, mas eu creio que ele já está curando você. E daqui uns dias você vai ver que você vai falar para todo mundo que Jesus te curou. Olha, pastora, ficou ali mais umas 3 semanas, não deu 3 semanas, 2 semanas. Eu estava aqui na cozinha, aqui na parte de baixo de casa, e o Guilherme, então, saiu do quarto. Mãe, eu já sinto você, até, né? Assustei um pouco, porque ele tinha perdido até a sensibilidade. Ele não sabia, tipo assim, o controle, sabe? Ah, eu quero ir fazer xixi agora. Ah, tô com vontade. Ele não tinha. E aí, hoje, né? Glória a Deus, o meu filho foi curado. E foi a primeira cura, tipo assim, né? Aí os médicos, mas como ele vai daqui e tal, não sei o quê, vai falar para eles, eles não acreditam, não creem, mas eu falei, foi Jesus, né? E ali, então, já faz 3 anos, vai fazer 4 anos, que o Guilherme foi curado, né? E é isso, depois Deus me usou para algumas pessoas, sim, algumas foi instantânea, outras não. Então, é assim que a gente vai fazendo, né? Então, para vocês, mulheres que têm aí, né, o seu chamado, abrace, vai e faça, né? Que nós temos aí vidas à nossa espera, né? E é isso. Obrigada, pastora Alexandre, pelo convite, pastora Fabiana, e projetos de Deus aí para a Europa, viu? E creio que vocês vão estar aí fazendo algo e pode, né, contar comigo também, que é um
dos projetos também que eu tenho, para que Deus traga muitas pessoas que nós sabemos que são mesmo, que precisa para esse lugar, né, para a gente ser fonte na vida deles. E continua, né, com esse projeto lindo que vocês têm, né, e que nós estamos aí aos 4 cantos do mundo. Que Amém. Jesus abençoe vocês. Amém. E eu lhe digo, sabe, missionária Rosana, por sua causa, Jesus vai alcançar muitas vidas. Amém. Essa mensagem não é por acaso, essa mensagem veio do trono mesmo, é coisa tremenda isso. Amém. Essa mensagem foi muito poderosa, né? E outra, o que eu vejo é que você tem um chamado de fogo, né? De avivalista, né? Glória a Deus. Por isso essa conexão comigo e a pastora Fabiana, porque a gente crê nesse Deus vivo, poderoso, que cura, liberta, aleluia, faz Glória a Deus. milagres poderosos, né? Não é, pastora Fabiana, é isso? Eu falo que o coração de avivalista nem todo mundo compreende, né? Mas É isso aí verdade. é um ar. Um dia eu disse, eu falei, eu não sou normal, gente. Todos pensam assim mesmo. Quem é normal, missionária? Quem é normal? Né? Então, e é isso. A gente é movido mesmo, eu falo, pelo Espírito Santo. É muito lindo. É muito lindo o mover de Deus, né? É. E Eu aí, vi que você foi uma conferência com a apóstola Nilcélia, com a apóstolo Giuseppe. sim, encontrei com eles. Eles vieram aqui em Londres. Ah, foi, sim. Muito Tiveram mesmo aí. foi. Pastora Fabiana teve final de semana passado, olha ela aí, Ah, cheia do fogo aí. Todas. eles estiveram aí mesmo. Eles, quer dizer, acho que eles fizeram Europa, né? Eles vinham para cá, para a Alemanha, mas a gente estava organizando já um encontro com eles aqui, mas o Senhor permitiu que eles ficassem lá em Bruxelas. A gente, ó, como diz aquela mensagem, se a Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A gente pegou o carro e se mandou. É verdade. Ó, eu fui o ano passado na conferência em Sumaré, São Paulo. Mas, Também gente, fui lá, viu? Também fui. ui, que Lá. lugar, não é? Você já entra ali, a gente já sente, né? Ano que vem tô lá de novo. Ah, também. Não diz logo, quem sabe Eu nós vamos juntos. Pastor Alexandre, falta você aí também, viu? Conheci Fogo grande aqui. o Robson Martins, né? A Larissa Argola e foi o Leandro, né? Bebitão. É bom demais. É bom, é bom. Todos com aquela mesma visão, né? Acreditar, né? Crer no Deus vivo, que a gente prega o Deus vivo, poderoso. Verdade. Aleluia, o Senhor dos Exércitos. Então, eu só quero chamar agora a pastora Rosana, pronto. Daqui a pouco você hoje Tem pastora chamado mesmo. pastoral, né? Então, assim, Deus ele faz assim mesmo. Então, missionária Rosana, se os irmãos quiserem oração, né? Cura de alma, você pode fazer mentoria, pode fazer oração por eles, dar direcionamentos, né? Uhum. E o seu contato seria através do Instagram? Pode ser. Pronto, eu estou compartilhando aqui seu Instagram, né? Como é o nome? Rosana Pacanhã. Pacanhã. Se escreve Pacagna. Isso, exato. Então é isso, e vamos pedir oração, né? Uhum. Que você faça assim, uma oração assim, cura de alma, porque sabe, onde a gente é machucado é que Deus começa a usar a gente, né? É verdade. Isso é muito, muito nítido, né? Porque você conhece a dor, você conheceu a dor, você passou pela dor, e você sabe o que é que as pessoas estão sofrendo. É muita gente, meu Deus, muita gente aprisionada, né? Vivendo esse
amor que você, assim como você falou, é abusivo e não é de Deus. Deus já faz isso Não é, para e nós. outra, Deus quer que a gente seja feliz, não é isso? exato, porque assim, pastora, um relacionamento abusivo não é fácil sair. É não. É muito difícil. Às vezes as pessoas julgam e falam assim, tá, porque gosta, não sei o quê, mas não é. Mexe tanto com a nossa identidade, é tanta ferida com a nossa autoestima, que você olha, você tem medo, você perde a coragem de, você fala, eu não sou capaz. E outra, eu digo assim, né? Eu ouvia, olha para você, ó, vem cá. Eles falavam assim, e eu às vezes ia assim, né, na empolgação, ali no meu corredor tinha um espelho, né? Eu ia, aí ele olhava pra minha cara e falava assim, olha pra tua cara, olha essa cara feia, velho. Quem que você acha que vai querer alguma coisa assim? E tal, e os nomes? Porque dói demais. Aí você olha, você fala assim, mas eu tenho um filho especial que precisa. Depois tem a minha menina, porque assim, eu engravidei do Guilherme e passou, ele tinha 7 meses, eu engravidei da minha menina. Então, o que acontecia? Eu parei toda a minha vida, sabe? E eu sempre fui uma mãe igual, eu falo assim, acho que protetora, sabe? Né? Eu falo o que eu pude fazer por eles. E muitas vezes fazia, escondia para eles não sofrerem tanto, para eles não perceberem. Mas é claro que atinge eles, reflexo também sobre a vida deles, né? Então, eu falava, Senhor, falei, eu não aguento mais. Eu tive depressão, fui curar, Jesus me curou, todos os remédios davam efeito colateral, eu passava muito mal. Aí, a última medicação, aí então, daí fui nessa igreja, veio uma pastora, que estava, acho que era do Brasil, passou por Portugal e veio aqui. Deus usou ela, e ela disse, você não vai precisar tomar nada, porque hoje Jesus te cura. E olha, nunca mais. Isso foi em Ale- 2018 para 2019. E aí eu falei assim, eu preciso, Senhor, porque os meus filhos, né? E outra, era um impedimento, porque ele não gostava que eu ia para a igreja, sabe? Usava às vezes os meus filhos também. Então, era muito difícil. Aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais, pai. Então eu digo assim, quando Deus tira algo, não retroceda. Não vai, sabe? Que precisou você lutar, orar para Deus tirar. Porque não foi fácil. E quantas vezes eu falava, eu não vou aguentar. E às vezes, hoje a gente se dá bem. Eu perdoei, sabe? Perdoei. A gente tem que perdoar. Porque é pai dos meus filhos. E eu vejo assim, né? Hoje mesmo, eles foram com o pai, saíram, né? Então, assim, por quê? Aniversário do Guilherme. Ah, mãe, olha, meu pai quer ir. Eu falei, tá bom, filho. Entende? Por quê? Porque eu sei quem usa ele, né? É, E é assim, e eu sei que se eu não perdoar, né, o que vai trazer consequência na minha vida, né? Então é exatamente. isso. Eu quero que as mulheres, né, tipo assim, né, que saibam, né? Porque eu digo, o que nós mais passamos, sofremos, é onde Deus vai nos usar, né? Então, é isso. Que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Aleluia. Né? Que às vezes a gente quer, eu quero, olha, rapidinho, eu fui fazer o estudo da psicanálise, e pensa numa pessoa que ficou inquieta, e passou um mês, dois, daí o Espírito Santo disse assim, você vai continuar? Daí eu fui, e cancelei o estudo, e ele falou assim, porque eu quero que você primeiro não faça a leitura na mente, mas sim. Entende? Porque tem coisas, né, Fabiana, que às vezes, lógico que vai ser. E Deus falou, você pode até fazer depois conhecido, mas primeiro, não é esse caminho que eu quero usar de você. Entende? Que você use. E aí Deus usou o apóstolo Robson Martins para falar comigo. Então, é assim, é nisso que às vezes a gente também faz coisa o quê? Com a nossa vontade, nosso querer. E não é o querer de Deus, né?
Então, algo que nós já passamos, nós sabemos, para que, tipo assim, não, daí Deus falou assim, você já tem bagagem, você já sabe disso, você sabe aonde curar outras mulheres daquilo que você já passou, né? E é Amém. isso. Amém. É verdade. Deus, Deus usa exatamente onde a gente foi machucado, né? E o perdão não é um sentimento, é uma decisão, né? Você vai decidir Sim, a perdoar. Então, aquilo que você carrega, aquele peso, sai de você, né? Você perdoou. Se alguém não perdoa, é ela e Deus. Mas verdade. a gente perdoa, mas a gente não esquece. A gente não tem amnésia. Exato, é. Não tem, Eu falo assim, é lembrar é. sem sentir dor, né? E lembrar sem sentido, exatamente isso, exatamente. Amém? Amém. Eu vou orar. Eu já ia pedir mesmo. A mulherada aqui, e os homens também, viu? Tem homens aqui, É? aleluia, cheio de Amém. Deus aqui. Glória a Deus. E eu vou estar aí com vocês, viu, na outra semana, né? Porque Da glória. faz tão bem. Eu vou colocar um louvor. Eu vou estar orando. Não sei se vocês conseguem ouvir. Não. Senhor, meu Deus do Pai Todo-Poderoso. Oh, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse meet, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, eu peço agora que vai de encontro a cada um, aonde eles estão agora, Senhor Jesus. E acampe seus anjos, Pai, com seus filhos. Nos leva, Senhor Jesus, aonde nós, Senhor, nem imaginamos. Oh, Pai querido, Pai amado, vai sustentando as tuas filhas, Senhor Jesus. Coloca sobre elas, Pai, o dom, Pai, todo o talento, Pai, que o Senhor tem colocado sobre a vida das suas filhas, que elas continuam sendo fonte para a vida de outras pessoas, para as nações. Ó, Senhor, cada homem e mulher de Deus que está aqui agora, Pai, aquilo que eles estão necessitando, aquilo que eles precisam. Ó, Pai querido, Pai amado, providencia, Senhor Jesus, para cada um de nós, aquilo que nós estamos precisando. Ô Espírito Santo, vai tocando, toca na saúde, Pai. Toca, Senhor, no interior, no físico, no emocional. Ó, Senhor, o Senhor sabe que cada um de nós carregamos no nosso interior. Ah, Pai querido, Pai amado, e temos que agradecer. Louvado, engrandecido seja teu nome, por nós estarmos aqui na sua presença, Pai. Obrigado por ter trazido quem era para estar, Senhor. Aqueles que estiveram aqui. Oh, Pai querido, vai abraçando cada um. Abraça cada um de nós nessa noite, Senhor. Que nós tenhamos sonhos proféticos, Pai. Venha revelar, venha trazer os dons daqueles que têm te buscado. Oh, Pai querido, Pai amado, como é bom, Senhor, como é bom louvar, agradecer o Senhor e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. O Deus que transforma, o Deus que faz milagre, o infinito que nós nem imaginamos. E que agora Ele agraça cada coração de cada um. Que Ele acalenta o coração de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Visita, Pai. Visita, Pai. Em nome de Jesus. Visita a sua filha agora, Pai, que tem pedido, Senhor, tem entregue, Senhor Jesus. Cada dia tem te buscado. O Senhor te diz assim: ei, filha, eu tenho se agradado do seu coração. Tu tens me buscado, tem participado, e isso tem alegrado. Ô Espírito Santo, abrace ela aonde ela está agora, com a sua família, a sua casa, o seu ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe, pastora, cada um de vocês. Fabiana, grandes coisas Deus tem na sua vida. E vai te usar muito, te levará em lugares. Prepara, porque vai chegar um tempo que Deus colocará você em outros lugares, em outras nações. Oh, Jesus amado, toca na sua filha, Pai. O Senhor conhece o profundo.
e tem se agradado da sua entrega, da sua busca. Pastor Alexandre também, com seu coração humilde, continua assim, do jeitinho que Deus te chamou e você está sendo. Que cada um de vocês hoje, nessa noite, seja abraçado por Deus, pelo Espírito Santo, que Ele enche o coração de vocês, que Ele enche o coração de vocês, que Ele enche nossos corações. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo, vai tocando. Toca, Senhor Jesus. E enche-nos da sua graça nessa noite. Em nome de Jesus. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Senhor. Amém. Que mansidão, meu Deus. Eu digo que é a marca do Espírito Santo, essa mansidão, essa paz que você passa para cada um de nós. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela sua vida. Em Jeremias, em Romanos 10, 14, diz assim, como ouvirão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Tem pessoas que estão esperando exatamente a mensagem, né? O que você tem para passar da parte do Senhor. Então, as pessoas precisam, né? Por mais que a gente pense que a gente é pequeno, que é pouca coisa, mas o que a gente fala, se vem do Senhor, aleluia, o fogo espalha. É verdade. O fogo espalha. Em Jeremias 23, 29, diz assim, não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Então, é a palavra do Senhor, é como fogo. É Ele que despedaça tudo, é Ele que despedaça todo jugo, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que faz os milagres, não somos nós. Estamos aqui só para ser usada pelo Senhor Jesus Cristo. É verdade, Jesus. Né? E ai daquele que tem um chamado, aleluia, Jesus, e não fizer o que Deus mandar. Né? É verdade. Não é fácil. A gente também, para mim, pastora Fabiana, também não foi fácil a gente fazer esse projeto que Deus colocou em nosso coração. Não foi fácil. No início era mais um pouco difícil, assim, era mais timidez, né? Mas agora é uma igreja que estamos sempre reunidos, e sempre, a maioria das pessoas aqui sempre estão conosco, louvado seja Deus. E está se expandindo cada dia mais, né? Cada dia mais pelas nações, né? Louvado seja, tem pessoas de todo lugar da Europa, dos Estados Unidos, do continente. Meu Deus. É uma coisa tremenda. Do Brasil é uma coisa linda que Deus está fazendo. Mas é tudo para a glória de Deus, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Tudo é para Ele, tudo é dele. Tudo é Ele. Ele é o centro do nosso culto online. É para a glória do Senhor Jesus. Missionária, você tem algo especial. Você carrega com você o dom do amor. Só em falar com você, eu sinto o seu coração, que é desse tamanho. Então, se você passou por isso tudo, é porque Deus precisa de você para ajudar outras pessoas que estão passando a mesma situação. Não é fácil perder uma mãe, não é fácil você sair e largar um vício, não é fácil você sair de um país e ir para outro país diferente. Se Deus colocou isso tudo em tuas mãos, quem sabia que você podia carregar. Então, Ele vai te usar muito. Vai usar muito para ajudar outras pessoas que estão passando quase pela mesma situação. Eu também tive meu caminho, meu caminhar, não foi fácil, também perdi meu pai e nesse caminhar. Mas eu sei que o Senhor permitiu que eu passasse para que hoje eu estivesse aqui, para ajudar outras pessoas que também estão necessitando de ajuda. E eu vejo em você esse dom do amor, um dom de mansidão, um dom de paz que você transmite para as pessoas. Não é todo mundo que tem isso, não, mas você tem. E eu quero agradecer, pode contar conosco. Obrigada. Comigo, estamos aqui junto, aqui, aqui na Europa, viu?
Amém. E é verdade mesmo, porque é Deus que faz isso, que sanguíneo, que quem olha para mim fala, hã? Sabe, como a gente dizia lá, né? Ah, aquela barraqueira era assim brigona, né? Aí Deus, ele vai e nos lapida, né? Por quê? Porque tem no nosso interior, já no nosso coração. Só basta, né, a gente, né, ser moldado por ele. E é isso. Obrigada, pastora, tá? E conte comigo, que precisarem, né? Estou aqui. Então, pastor Alexandre, o convite já foi feito, vamos? Eita, Glória, vamos amanhã. Então, eu falo assim, né? Um dos projetos dele que eu falo de, de fazer para as nações, né? Eu creio que Amém. daí vamos organizar. É isso que eu falo, Senhor, que o Senhor me conecta às pessoas que carregam o mesmo propósito, né? E traga, né? E me leve em ambientes que fazem parte. E é isso, Deus, ele vai, né? Eu vejo esse projeto na sua vida, né? Que é para reunir as mulheres e fazer uma conferência aí, né? Exato, Em nome de Aleluia. Jesus. Mas Amém. olha, Deus transforma a gente. É isso que o caráter de Cristo, quando a pessoa é realmente, como é que se diz? Que chegou a conhecer Jesus realmente, de estar toma a água, né, da fonte mesmo, né? Verdade. Ele transforma. Transforma. Ele muda a Muda. gente. Quem tem um caráter desse, se que era um caráter difícil, começa a ser mudado. Aquelas pessoas que começavam a falar palavrões, já não fala Não mais. fala. Tem um temor ao Senhor. As É. pessoas que se vestiam toda decotada, não que eu não estou julgando ninguém, mas a mim, pessoalmente, Muda. Jesus me mudou. É. Eu não consigo usar uma roupa decotada. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser igual a mim, mas Deus me tocou Sim. Existe uma particularidade que eu falo assim, né, que com o Espírito Santo, que ele vem, ele nos traz, tipo assim, um desconforto. E aí, sim, né, e igual eu mesmo, gosto de esmalte. Posso, eu até marrom, preto, a cor que eu quiser. Só tem um tom de vermelho que um dia uma amiga estava fazendo lá e me chamou. Eu fiquei assim, Fabiana, escondendo os dedos. Escuta, não tem nada demais. Mas, porém, eu me senti tão mal e eu sabia, porque eu estava assim, esmaltando, passando, e eu assim, não vamos chamar para live. Não vai, não. Eu vou pintar. Falei, ai, que bonito, né? Olhando o esmalte. Passado um bocadinho, secou, fiquei ali. Aí eles estão fazendo a live, né? E aí, Rosana, entra aqui um pouquinho, só, né, tal, e ainda quando era do grupo, né, o pessoal. E aí eu assim, e agora? Olhei para os meus dedos, eu falei, ai, vai assim mesmo. Entrei, escondendo os dedos. ai, Jesus. Então, assim, aí, tipo assim, né, nunca mais. Não, Por quê? Não vai, entende? Não tem nada demais, mas assim, sabe aquele vermelhão vivo, assim, bem vermelhão, né? Eu posso passar, eu passo clarinho, hoje estou de base, mas assim, até um marrom preto, detalhe preto, já fiz um negócio, mas o vermelho. E outras coisas também, igual a pastora falou também, a vestimenta, o linguajar nosso muda, né? e muda completamente Tudo. diferente. É Tudo, isso a que ele faz. gente, até quando eu vejo alguém falar, eu digo, meu Deus, antes eu falava tão natural essas coisas assim, e hoje eu não consigo. Louvado seja Deus. E é isso, Deus transforma a gente, né? Nos purifica, nos faz parecer cada dia mais com Ele, louvado seja Deus, né? É Nos verdade. transforma, é muito lindo o que Ele faz com a nossa vida, né? Aquela Alexandra, que era antes, já, já se foi, né? É Agora é verdade. outra. A pessoa tem que aceitar a gente como nós somos hoje, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Eita, glória, é verdade. Eu sou Jesus 100%. Aleluia. Então, pastora, o Espírito Santo disse que você comece a abraçar pessoas, porque o seu abraço vai curar muitas pessoas. Amém. É um abraço, não é um abraço de um segundo, não. É um abraço que você vai dar, um abraço
forte, porque quando você abraça, começa a sair virtude de você. Aleluia. Sabe? E a pessoa vai sentir isso e vai curando as pessoas. Eu creio, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E é muito lindo. Amém? Amém. Agora eu tenho que agradecer a você, Amém. né, pastora Fabiana? Muita gratidão. Obrigada. Que amor lindo é esse, né? Colocou você na nossa vida, assim, essa conexão que o Espírito Santo fez. Estamos muito pedindo ao Senhor gratidão e louvamos a Deus por sua vida, por sua família, por sua casa, né? Por seu ministério, seu trabalho, né? E Deus abençoe cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar por você, por todos aqui, em gratidão, Senhor. Pai, obrigado, Jesus. Sim, Deus. Porque o Senhor, mais uma vez, se fez presente em nosso culto online, Jesus. Ó Espírito Santo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por ter usado a tua serva, a tua filha, missionária Rosana, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra, Pai, as janelas do céu, as comportas do céu, Jesus Cristo. E abençoe, derrame sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre os filhos dela, Pai. Dá saúde, Pai. Derrama saúde, Jesus. Derrama prosperidade, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama bênçãos do Senhor, Pai. O remédio do céu começa a descer na casa dela, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu recebo, Pai. Que tua presença, Espírito Santo, começa a chegar lá agora, em nome de Jesus. Esteja com ela. Fique com ela, Espírito Santo. Abrace ela, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor libera, Pai, carruagens de fogo, Pai. Aleluia. Cavalos de fogo, Jesus. E eu te peço, em nome de Jesus, que carruagem de fogo começa a ficar rondando onde ela mora, Jesus, num apartamento, numa casa. Ela começa a rondar, papai, blindando a casa dela, Pai, dando livramento à tua filha, Jesus. E o leão da tribo de Judá, Pai, esteja agora, em nome de Jesus Cristo, esteja de frente à casa dela, Pai. Aleluia, dando ordem aos anjos do Senhor que está sendo liberado agora para guardar a tua filha, Pai. E cada um que estão aqui, Pai, eu te peço também, Jesus, que o Senhor derrame do céu, Pai, bênçãos do céu sobre cada um aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, começa a liberar anjos de fogo, Pai, anjos de guerra, Jesus, para guerrear em favor de cada uma de nós, Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, blinde a casa de meus irmãos, Jesus, com teu sangue, Pai. Nos lava, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ai, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nenhum mal, nenhum levante do inimigo, Jesus. Sim, Jesus. De nós, da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Que a tua presença seja real. Que a tua presença esteja 24 horas conosco, Pai. Porque amamos a tua presença, queremos a tua presença. Sim. Estamos aqui, Pai, para te adorar e para glorificar o Senhor Jesus Cristo, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, eu abençoo e consagro este culto a ti, Jesus. Toda a honra é para ti, Jesus. Toda a glória é para ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus. Amém. 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 É rapidinho, tá, Fabiana? Amém. Estava com um menino, com uma criança. Eu não vi o nome dela. Não sei se ela está aí ainda. Acho que é Giuliane, ela não está, mas é Giuliane. Deus tem um chamado na vida daquela moça. Tem. E o filho também. Ah, Jesus. E Deus falava que estava tocando na saúde dele, sabe? Eu vou mandar para você o link Uhum. do Instagram dela para você. Tá bem. E depois eu falo lá com ela, então. Tá bom? Amém. É isso, né? A gente tem que... Tava aqui porque eu fiquei com o rostinho, sabe, do menino e dela. Tem que entregar mesmo, viu? Porque senão Deus cobra de nós. É verdade. Isso. Deixa usar, profeta de Deus, aleluia. Glória a Deus.
Magda. Todos têm, né? Todos têm aí chamado, né? Sim. A Vivian também continua, né? Todas as irmãs que nós temos nosso chamado. Amém. E é isso. É só até aqui, né? Eu estava aqui, daí o Espírito Santo falou. Eu vi o rosto dela, acho que ela estava com óculos até, né? E eu vi um menino. Então a gente faz aquilo que Deus, né, pede pra gente entregar. Amém. E é só até aqui mesmo. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Que Deus lhe Beijo para abençoe. você, tá? Fica com Amém. Deus. Um beijo no Amém. coração de cada um de vocês. Semana que vem tem mais. Na paz do Senhor Jesus. Deus Boa no final vai noite, correr de vocês. boa noite, Boa Fran. Boa noite, noite, David. Tchau. Boa noite, Rosana. Boa noite, André. Conceição, o Stane maravilhosa. A paz do Senhor Jesus. Beijo, gente. Nath, Regista. Tchau. Tchau, abraços. Vocês.